Facebook derruba contas ligadas à rede bolsonarista de disseminação de fake news que já estava em atividade desde a eleição. Mais uma peça do quebra-cabeças que pode levar até a impugnação da chapa de Bolsonaro pelo TSE. Bem importante, em busca de sobrevivência, o presidente ensaia uma guinada no seu discurso sobre a pandemia. Enquanto isso, a Anvisa, enfim, põe fim aos critérios homofóbicos na doação de sangue e o Enem é adiado para janeiro, mas o governo segue sem nenhum plano para diminuir a desigualdade entre os estudantes. Hoje temos comentários de Gustavo Binemboim, Guilherme da Cunha e Pedro Cunha Lima e apresentamos a líder Livres Antônia Leite Barbosa. Veja agora o Livres Notícia. Nessa quarta, o Facebook tornou pública a derrubada de uma rede com 73 contas ligadas a integrantes e ex-integrantes de gabinete do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados próximos. 35 contas eram do Facebook e outras 38 do Instagram, que pertence à mesma empresa, e ela explicou que as contas eram usadas para propagar ódio e ataques políticos, não apenas durante o mandato do presidente Bolsonaro, mas desde antes, inclusive no período eleitoral, o que, caso confirmado, constitui crime eleitoral. Entre as contas, havia perfis de pessoas fictícias que se passavam por repórteres. E além das contas, foram excluídas ainda 14 páginas em um grupo no Facebook. Daqui a pouco a gente fala de um desdobramento que essa notícia pode ter no TSE, o Tribunal Eleitoral. Mas antes eu queria chamar a atenção para outra coisa. O Facebook é uma empresa privada que, portanto, tem direito a estabelecer as regras de convivência que devem guiar a atividade online nas suas plataformas, são os termos da relação com o usuário aceita se quiser, portanto, não faz sentido tratar essas remoções como censura, não é censura, é liberdade de associação. A empresa acredita que os usuários não agregam a plataforma, desrespeitam as regras, atuam para burlar o funcionamento que é considerado ideal pelos proprietários, então nada mais legítimo do que aplicarem a moderação e, com isso, removerem esses usuários. E aí entra um segundo ponto que a gente já falou aqui outras vezes. Esquemas profissionais de disseminação de fake news são estratégia ardilosa para fraudar o debate público e que, com isso, piora o exercício democrático. Porque a democracia depende de uma escolha consciente da sociedade, e essa escolha consciente depende de boa informação e debate público livre. Então, agentes que promovem a distorção deliberada desse ambiente estão atacando o exercício democrático. E é crime eleitoral, como a gente vê já já. Mas o combate a esse esquema malicioso não é nada fácil, não é uma coisa simples, é um desafio super atual em todas as democracias. Tem um projeto de lei tramitando, a gente já tratou várias vezes aqui no canal, que quer impor uma resposta única de cima para baixo. O que a gente vê com essa ação do Facebook é que os próprios agentes desse mercado também não estão parados e não precisam de lei. A ação é fundamental, portanto, para demonstrar que o combate a fake news é uma responsabilidade de toda a sociedade, especialmente das empresas de rede social, e elas podem livremente cumprir o seu papel sem a necessidade de interferência indevida, arrogante e assodada por parte do Estado. Além desses danos concretos que as fake news causam ao processo democrático, dois elementos fundamentais não podem ser ignorados. Primeiro, de acordo com o Facebook, essas contas eram ligadas a funcionários de gabinete do presidente, de seus filhos e aliados. Traduzindo, estamos falando de dinheiro público e de estrutura pública sendo usadas por uma rede maliciosa, certamente aí com desvio de função, com, enfim, um uso absolutamente inaceitável do aparato estatal brasileiro. Segundo, tudo isso constitui crime eleitoral e por isso coloca o presidente Jair Bolsonaro em uma situação muito complicada no que diz respeito ao julgamento da sua chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Quem conversou com a gente sobre isso chamou muita atenção a respeito da possibilidade real de cassação da chapa do presidente Bolsonaro pelo TSE foi um dos maiores constitucionalistas do Brasil, o professor Gustavo Binemboim. Pelo que se ouve falar, as provas coligidas no inquérito das fake news são provas gravíssimas, muito robustas, muito contundentes, que possivelmente demonstram
o abuso do poder econômico eleitoral nas eleições de 2018. É possível, como disse o ministro Celso Mello, que esteja claro nesse inquérito que havia um núcleo empresarial financiando essa campanha de 2018, o núcleo político se beneficiando e orientando essa ação, e um grupo operacional, provavelmente todo sediado fora do Brasil, impulsionando o WhatsApp, criando perfis falsos, bolando mensagens fraudulentas e desequilibrando a lisura do processo político eleitoral que resultou na vitória da chapa do presidente Bolsonaro em 2018. Me parece que existe uma chance real de que, sendo realmente robustas e incontestáveis as provas reunidas no inquérito das fake news em relação às eleições de 2018, que a tendência é que, com o empréstimo dessas provas do Supremo ao TSE, nós possamos ter no Brasil, no segundo semestre desse ano, no primeiro semestre do ano que vem, o primeiro caso, o leading case mundial, de uma eleição anulada por uma corte judiciária que derrube a chapa Bolsonaro-Mourão. O que me parece que ainda não está decidido, e acho que o jogo não está jogado, é apenas o timing disso. Se for, como vocês sabem, até 31 de dezembro desse ano, havendo a dupla vacância dos cargos de presidente e vice da República, a Constituição determina que nós tenhamos eleições diretas para o mandato tampão até dezembro de 22, e se a decisão do TSE vier só no ano que vem, as eleições seriam indiretas pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro está claramente acuado com tudo isso, um processo de mutação da sua estratégia política a olhos vistos em praça pública. Esse processo tem vários elementos, desde a saída do ex-ministro Sérgio Moro, se intensificou com a prisão do Queiroz, e aí tem a recriação do Ministério das Comunicações para brigar o Centrão, a demissão do Weintraub, uma acalmada daquelas polêmicas diárias que a gente estava acostumado. A gente já analisou aqui no canal também que tem uma mudança demográfica na base de apoio ao presidente, que é muito importante para a gente entender essa mudança de comportamento. Foi uma troca da classe média lavajatista, que é mais ideológica, por uma camada mais popular, conquistada especialmente em função do auxílio emergencial. O Bolsonaro tem acenado muito para esse perfil, que, como a gente sabe, é muito presente na região Nordeste, inclusive fez outros gestos, como a inauguração do trecho da transposição do São Francisco, e até aquela infeliz cena repetida algumas vezes com o sanfoneiro que não sabe tocar sanfona. Ontem teve mais um elemento agora no sentido do discurso sobre as medidas de isolamento social adotadas por prefeitos e governadores. Há pouco tempo, o presidente e seus aliados tratavam essas medidas como se fossem sintomas do que seria uma ditadura dos governadores, né? Com isso, Bolsonaro tentava se descolar de qualquer responsabilidade sobre a gestão da pandemia, tentando usar como escudo também uma distorção sobre a decisão do STF, que simplesmente reafirmou a divisão das responsabilidades entre os níveis das federações. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso explicou numa live aqui no canal, se você não viu, veja porque vale a pena, mas o ponto é, ontem o discurso do Bolsonaro passou a ser bem diferente. Ele disse com todas as letras que as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos que ele condenava até agora sempre visaram retardar o contágio da doença, enquanto os hospitais se preparavam para receber respiradores e leitos de UTI. Isso sempre foi óbvio, né? Mas Bolsonaro negava. Ele tratava o isolamento como uma medida ditatorial, uma grave ameaça à liberdade. Em outras palavras, Bolsonaro está aí operando uma pirueta retórica, mantendo alguns jargões. Aí faz a palhaçada da cloroquina para manter aí presa a atenção dos apoiadores antigos mais fanáticos, mas essa mudada de tom ao mesmo tempo tenta passar a imagem para esse público mais pobre de que Bolsonaro é alguém preocupado, ele tenta unir economia e saúde, mas é perseguido pela mídia, coitado, mal compreendido, e sobretudo tem aí um aceno aos governadores. É um recado de que ele está disposto agora a dividir os custos políticos da pandemia, não só jogar no colo dos governadores e prefeitos, mas claro, ele quer, em troca, apoio e sustentação. Na verdade, em troca ele quer a sobrevivência. É claro que a gente vai continuar acompanhando isso de perto.
Ontem nós tivemos uma notícia maravilhosa vindo da Anvisa. Quem vai contar pra gente é a pessoa que liderou a mobilização do Livres por essa pauta, o deputado estadual pelo Partido Novo e membro da Bancada da Liberdade, Guilherme da Cunha. Hoje é dia de festa e comemoração. A Anvisa anunciou que, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, está retirando os critérios preconceituosos que na prática impediam a doação de sangue por homens gays e bissexuais no Brasil. Agora vão valer as mesmas regras para todo mundo, e isso é fundamental numa sociedade que quer ser mais livre e justa. Eu tenho muito orgulho em saber que nosso movimento ajudou nesse processo. Colaborou com o Supremo Tribunal Federal apresentando dados, comparativos com outros países e argumentos que mostram que, de maneira definitiva, a discriminação e o preconceito não podem mais ter lugar na nossa sociedade. Ontem o governo federal anunciou também a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mas infelizmente não trouxe nenhum plano de ação para minimizar os problemas dos alunos que estão sem aula. O Livres está acompanhando esse assunto de perto, a gente já realizou até uma audiência pública aqui no canal, que vai gerar um documento que a gente está esperando que tenha um ministro para que possa enviar o documento, mas enfim, quem comenta para a gente foi o presidente dessa audiência pública, nosso associado, que também preside a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Pedro Cunha Lima. Uma notícia importante, o MEC anunciou o adiamento do Enem, que acontece para quem escolheu a prova impressa dia 17 e 24 de janeiro. A gente encampou essa luta pelo adiamento. Quem acompanhou foi um processo muito atabalhoado, uma propaganda ridícula, um pronunciamento também triste de se ver por parte do ex-ministro, que ainda bem que se foi. A gente continua vendo, infelizmente, eu falo isso aqui lamentando, um governo que não consegue acertar na educação, não consegue escolher um ministro. A gente não tem um ministro da educação, é um ministério sem ministro. E no meio disso tudo, que bom que foi adiado, a consulta não foi ouvida, né? Porque foi outra data, eu não sei para que existiu a consulta até agora, mas o importante é construir alternativas e condições para o estudante que está tendo dificuldade de dar sequência ao seu processo de aprendizagem, que ele possa ter essa chance de estudar. Então esse tema não traz o prazo, a data que a prova vai ser realizada como um fim em si mesmo. O adiamento ele vem em decorrência de se ganhar tempo para construir alternativas que façam com que amenize essa desigualdade, né, do estudante que não tem internet em casa, o estudante que não tem livro em casa. Infelizmente a gente vê um governo fracassando também aí, deveria estar fazendo uma política articulada, né, estruturando ações e por aí vai. Então a gente vai continuar a insistir nessa tecla. Para além do prazo, vamos debater o que pode ser feito para amenizar esse impacto do coronavírus em termos de processo de aprendizagem. O governo falha demais nesse aspecto e a gente espera que um novo ministro chegue logo e que um novo ministro chegue para mudar essa rota, e estaremos aqui para ajudar a construir essa rota que respeite o estudante. E agora vamos conhecer mais uma líder Livres no Rio de Janeiro. Hoje é a vez da jornalista Antônia Leite Barbosa. Sou uma carioca que é apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu me tornei uma associada do Livres com muito orgulho por acreditar que o engajamento civil e o desenvolvimento de novas lideranças são fundamentais para o atual momento do país. Durante a minha trajetória, eu tenho realizado e contribuído com diversas atividades de forte impacto social no Rio. Eu acredito que, além de mobilização cidadã, participar ativamente da política institucional é um caminho ainda mais direto para apresentar soluções para os desafios que não são só do Rio, mas de todo o país. E eu tenho certeza de que os líderes livres serão agentes fundamentais nessa mudança. Esse foi o Livro de Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e eu quero fazer um último convite para você. Hoje à noite, a partir das 20 horas, eu vou bater um papo sobre os desafios para um liberalismo popular no Brasil com o nosso líder Livres, Israel Ataide, lá no perfil dele no Instagram, israel.ataide, procura lá e acompanha. O meu perfil no Instagram também é ManoPBFerreira, também vai estar por lá. O Livro de Notícia, como você sabe, de segunda a sexta, sempre traz para você os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima!